Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Estamos no quarto encontro da Alfabetização Humanizada Dialógica. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos começar desenvolvendo um potencial das artes, um potencial que faz e possibilita a gente também ter uma visão do nosso autoconhecimento, da nossa conscientização e percepção do corpo, como nossa percepção também da alma. Brinquei com a Suzy e falei, Suzy, é a sua vez agora de cantar, mas agora ela vai entender. Ela vai entender. Então, Cris, estou passando para você, tá? A gente começar nosso desenvolvimento. O seu áudio está fechado, Cris. Então, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer um aquecimento prático, tá? Nós faremos em 3 etapas. Vamos começar pela respiração, buscando o entendimento de como funciona a respiração natural, que é uma prática que eu desenvolvi muito, não só para o canto, mas também nas dinâmicas de meditação, né? E buscando a respiração natural, né? A respiração natural é aquela que fisiologicamente funciona de forma completa, tá? Então, a gente vai fazer um treinamento de respiração, depois nós vamos fazer um treinamento de psicomotricidade ligado às artes, de coordenação motora, e um outro movimento de criação sonora. A começar, é importante ficarmos em pé. Se vocês conseguirem ficar em pé, vai ser bom. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, nós vamos colocar as mãos aqui nas costelas e vamos sentir essas costelas abrirem quando nós inspirarmos. E a inspiração vai ser como se a gente estivesse comendo aquele macarrão que a gente puxa para dentro, sugando o macarrão, né? Inspira, suga o macarrão, aí você vai sentir abrir aqui as costelas e as costas também. E solta soprando a vela. Suga o macarrão, o máximo que puder, e sopra a vela. Suga o macarrão, sopra a vela. Sem levantar o peito. Não levanta o tórax, não. Deixa o tórax relaxado. Chupa o macarrão, solta o tórax. Só vai abrir lá embaixo. E sopra a vela. Agora a gente vai chupar o macarrão e soltar fazendo S. Chupa o macarrão. Solta em S. Mais um. Chupa o macarrão. E solta em S. Muito bem. Um pouquinho de cada, tá? Agora a gente vai soltar o corpo. Vamos soltar o corpo, balançar os braços, né? Soltar, mexer os ombros para trás, para frente. A gente vai fazer um joguinho aqui com os braços, soltando bem, relaxa, relaxa. Isso. Agora nós vamos cantar esse joguinho aqui, ó. Iaco, ia, ia, ie, ie, ie. Iaco, ia, ia, o. Iaco, ia, ia, iaco. E tuki, tuki, iaco. E tuki, tuki, ie. Só que a gente vai fazer assim, ó, gente, ó. Olha só.
bater na perna. Iacô, ia, ia, ie, oi. Iacô, ia, ia, ie. Iacô, ia, ia, iacô, e tuqui, tuqui, iacô, e tuqui, tuqui, ie. De novo, um pouquinho mais rápido. Iacô, ia, ia, ie, oi. Iacô, ia, ia, ie. Iacô, ia, ia, iacô, e tuqui, tuqui, iacô, e tuqui, tuqui, ie. Isso! Muito bem! Ah, essa música os professores devem conhecer, né? De cantar na escola. Então, a proposta é a gente agora fazer um improviso, tá? Cada trecho, vamos fazer uma música, tá? Uma música, cada um vai cantar um trechinho, o outro vai emendar no trecho que o outro parou, tá certo? Todo mundo tem que cantar, dar sua contribuição com uma palavra, uma célula musical que seja, tá? E pode ser com letra e pode ser só com a vocalização, tá? Então, eu vou começar aqui, tá? Lá, 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 lá. Vai de novo, vai de novo, vai de novo e alguém entre. Não pode deixar buraco, tá, gente? É passando a bola direto. Vai na intuição, tá? Tá? Estamos todos aqui agora, vamos brincar, vamos brincar de cantar. Sorrir, pular e cantar, sorrir, pular e cantar. E bailar. E se descobrir. E nos alegrar, vamos todos juntos. Cirandar, vamos todos juntos, cirandar. Vamos, gente. E vamos Sem parar. Deus agora. Sem parar, sem parar, sem parar, sem descansar. Vamos lá, gente, acordo pra gente poder cantar. Ajudar, colocar a mão assim. Aí fica mais fácil saber quem vem assim. Tarararararara. Com coragem. Que delícia. O sol vai se pondo. As estrelas chegando. E tá muita chuvinha. Bastante passarinhos cantando. E o coração alegrando. Todo dia, a noite é assim, uma felicidade sem fim. Se a gente parar para observar, tudo isso que falamos é se alfabetizar. Vamos lá, não deixa parar, que ainda falta mais amigos pra cantar. Se a peteca cair, se a peteca cair, é só levantar. Vamos lá, seguimos a cantar.
coragem para criar, coragem para criar, se solte e deixe a vida seguir. Olha o buraco aí, minha gente. Vamos colocar muita planta, semente, canção e gente nesse buraco que não tem. Vamos lá, amigos aí. Quem falta, vamos todos aqui cantar, cantar. Eu E o cheguei trem que atrasado. vai, Não sei, vai, Paula. não sei se é para cantar, se a mão eu teria que levantar. Me perdoe, pessoal, mas eu entrei para curtição. Eu estou curtindo de montão. O importante é Eu não cantar, paro não de tem rir, não erros sei o que eu vou aqui. cantar. Vamos seguir sem erros aqui. Tudo está parte da nossa diversão. Põe em primeiro lugar o seu coração. Tudo isso faz parte da nossa canção. E o príncipe Arthur estar aqui olhando para você. Oi, bebê. Né? Bem-vindo aqui, você também vai estar conosco aqui, juntos todos podemos construir. Ô Paula e Gê, cantem aí também, que vocês não conseguiram cantar ainda não. Vem, 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 vem. O microfone estava desligado. O microfone estava desligado, mas o Arthur estava aqui. Seja bem-vindo a tu. É muito bom cantar para alegrar. E um dia destes viajar. Quem sabe um grupo criar. Isso aí, gente, muito bom. E não posso cantar, né? Nós vamos fazer muito essas práticas, tá? Até que a gente consiga construir uma unidade mesmo, né? Muito bem. Parabéns. Só falta eu para cantar a canção. E aqui no final estou cheia de vergonha. O Matheus ficou quieto. O pão de queijo não entrou. Cadê você? Canta aí, ô mineiro, que faltou você. Faltou a Carolina, também não sei se pode cantar. Só pra gente fechar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pum! Acabou. Não, Matheus. Gente, eu me sentindo num musical já, assim, ó, já estava vendo a gente rodopiando pelo palco, cantando, e a gente ali, ó, meu Deus. Cada um representando uma nota, Isso né? aí. Uhum. Um valor, né? Verdade. Um valor, e desenvolvendo valor no personagem, e por aí vai, né? Verdade. Isso aí. Muito bom, gente. Agradecida, viu? Nós teremos outros momentos assim. A gente vai começando pela criatividade, depois a gente vai encontrando a forma, vai entendendo a técnica, como é que funciona, como é que vai juntando uma célula com outra. Mas primeiro a gente cria, deixa sair, né? Tá certo. Aí depois a gente faz o musical. Menina, se por acaso eu sair, é porque está caindo um pé de água, mas muita chuva mesmo, viu?
Agradecida, Roseli. Uma força aí, espero que você não caia. Agradecida, Cris, muito bom. Passando para vocês e aí a gente vai nesse elan, né, construir nosso trabalho hoje, né? Com essa força. Maravilha, agradeci. Então, lembrando, né, que os desenvolvimentos potenciais do ser humano, eles são constituídos assim, na nossa prática vivencial. E mesmo, né, de cada um lugar do Brasil, né, e outros até da Europa também, né, conseguem vivenciar quando a gente consegue estar unido em comum numa construção, né? Então, olha só que incrível, né? E lembrando também a nossa infância, né? Porque é importante a gente lembrar da alegria, alegria pura, que é aquela alegria só de estar, só de falar, só de trocar, sem ficar preocupado com outras questões, né? Porque a gente, quando vai se libertando e lembrando da nossa naturalidade, a gente lembra que na nossa naturalidade reside o nosso potencial, aquele que a gente deixou um dia em algum lugar adormecido, ou que a gente até desenvolve, mas muitas vezes nem percebe. A gente está desenvolvendo e nem para ver. Então, agradecida o compartilhar, muito especial, Cris. Bom, vamos para a nossa roda de conversa, nossa construção dialógica. O Matheus, que é aquela pessoa que falta nas reuniões, tô brincando, Matheus. O Matheus esteve fora nas últimas reuniões, ele pediu uma ajuda na última reunião, se alguém poderia dar uma força para exemplificar ou sintetizar como que foi a última construção que ele não esteve presente. Será que alguém poderia dar uma ajuda nesse sentido de fazer uma síntese pequena, só explicar para ele o que nós estamos construindo agora? Porque nós ainda não terminamos, né, de fechar a nossa construção e da dialógica, que é justamente a partir dos valores, a partir do que nós estamos desenvolvendo. Alguém gostaria de fazer essa integração? Eu vou falar também, tá? Mas eu queria ver com vocês se vocês assumiriam junto comigo, para estar repassando para o Matheus, e também, se alguém não conseguiu participar na última reunião, já recebe o repasse também. Alguém poderia estar junto comigo para fazer essa. Eu posso iniciar, mas eu acho que não sei se eu consegui, porque eu entrei, já tinha começado, né? Mas estávamos fazendo perguntas, colocando perguntas, né, sobre a, a- sobre, ai meu Deus, ai, fugiu a palavra. Nós estávamos fazendo questionamentos sobre como fazer, ou como, o que tem na nossa prática que a gente poderia, o que a gente acha que poderia, ou o que poderia estar fazendo, ou precisando de ajuda, seria isso, né? E relacionar também com os valores, e o que necessita realmente trabalhar. Acho que é isso. Muito bom, agradecida, Rita. Alguém mais gostaria de complementar? Eu posso falar, eu sou a pessoa que eu dou umas anotadinhas, tá? Me dá uma chamada se não tiver nada a ver com o que eu falei. Eu não sei desde quando o Matheus precisava saber, eu anotei assim, desenvolvimento potencial da pesquisa, que a gente falou sobre isso, né? A construção, o que vai levando, a curiosidade, a pergunta geradora, né? Dentro da construção do desenvolvimento potencial da pesquisa, e dentro disso foi nos colocado algumas reflexões, né? O que estamos desenvolvendo no momento, qual a dificuldade ou desafio que nós estamos encontrando neste momento, dentro desse contexto, né? E o que tenho impetrado para trazer humanizar, sensibilizar dentro deste contexto do que está sendo desenvolvido. É isso, Zizi? É mais ou menos isso, né? Eu fui colocando aqui meio solto, porque tem um monte de coisa, né? Então, eu fui só pontuando. E começamos a fazer um documento, né? Em conjunto, isso. Na aula passada. Ótimo, Jussiara. Mais algum ponto?
vou compartilhar. Eu notei aqui também a questão da mapa do conhecimento, né? E é isso, eu tinha anotado mesmo também referente à questão da confecção do documento que nós estávamos fazendo, referente às perguntas, né, geradoras, que a gente refletisse sobre esses desafios para nós. Muito bom, Jussiara, agradecida. É isso mesmo. Então, como a Jussiara colocou, a Rita também, tá, Matheus? Eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, só para mostrar que eu acho que ajuda a visualizar, ajuda a compreender também, e para todos, para a gente retomar essa construção também, né? Que as perguntas geradoras, que vêm dessa construção da dialógica, que desenvolve uma reflexão de metacognição, né, que é justamente nós pensarmos sobre como é constituída a aprendizagem, no caso dos nossos desenvolvimentos potenciais, mas por perguntas que vão possibilitar nós construirmos um mapeamento dialógico, ou seja, um mapeamento daquilo que nós estamos vivenciando e construindo, para podermos encontrar, inclusive, não só possibilidades de soluções que estão correlacionadas ao PPPH, mas é PPPH 2.0 já, em outra perspectiva, e também, depois a gente vai até colocando um pouquinho, para quem não conhece o PPPH, fique tranquilo, a gente tem essa base, vai repassar, mas vocês conseguem ver no site também da alfabetização humanizada, está escrito lá a constituição do PPPH, que é bem simples. O PPPH é o projeto político pedagógico humanizado, onde ele tem a constituição de uma problemática ou motivação, tem a constituição do porquê, tem uma constituição de solução e de resolução. Então, ele é muito focado a nós conseguirmos fazer mudança e transformação, não só da educação, mas como também num processo de humanização. Então, as perguntas que são para serem, assim, trazidas de referência, seria a partir do que estamos fazendo no momento, né, desenvolvendo no momento, que dificuldades encontramos e que proposta de humanização tem. Lembrando que a humanização, ela tem essa proposta de mudança e transformação, né, dos comportamentos pelos desenvolvimentos potenciais. E nisso, aqui está sendo constituído o quadro. Então, cada pessoa foi colocando aqui, né, no caso, o quê, que seriam as 3 perguntas, elas podem ser integradas, ou elas podem também ser colocadas em uma só. O acesso ao documento está liberado para todos, então todos podem colocar. E a construção do valor, que é, nesse caso, a construção que nós vamos utilizar para fazer esse mapeamento. Dessa vez, nós estamos trabalhando muito, pela dialógica, a axiologia, como uma construção nos desenvolvimentos potenciais. A axiologia é o estudo da ciência daquilo que nós colocamos como valor, né? No valor, ou seja, mesmo que a aceitação, a confiança, a cooperação, a solidariedade, a coletividade, a coerência sejam experimentações, elas são experimentações que nós colocamos valores nela, ou seja, a aceitação tem um valor para nós. Tudo aquilo que nós valorizamos de alguma forma, ela tem um significado para fazer todo um desenvolvimento, ou que nós chamamos também uma ramificação. Assim como é o nosso cérebro, que trabalha com ramificações de uma rede neural, nós também fazemos uma rede de aprendizagem. É assim que nós trabalhamos com as perguntas geradoras. Uma das grandes insights de Paulo Freire, quando ele desenvolveu a alfabetização, né, que é humanizada, justamente constituir pela palavra geradora, perceber que toda a construção que era feita de uma aprendizagem vinha por uma palavra. A partir de uma palavra, nós ramificávamos toda a construção de significado. E o valor, ele tem a mesma força dentro de nós. Quando nós falamos um valor, ele vai ramificar toda uma construção dentro de nós daquilo que nós estamos desenvolvendo. E ele também é a solução para desenvolver resoluções dos problemas. Por isso que eu brinquei falando sobre o PPPH 2.0, porque o PPPH 1.0, ele faz a avaliação de um problema ou motivação, fazendo a construção do porquê que isso ocorre, buscando uma solução do porquê que isso ocorre, em uma resolução para que isso se mantenha e consiga evoluir, inclusive. E o PPPH 2.0, ele já vai trabalhar no valor como um processo de solução.
ao invés de só nós buscarmos, não é só, né, porque já é bastante, mas nós buscarmos o porquê, nós vamos constituir a construção desse valor. Também tem fundamentado nessa metodologia, para quem quiser, né, eu posso colocar disponível para vocês também, o movimento pedagógico ecológico, ele ajuda muito nesse desenvolvimento também, que é uma metodologia de formação humana, foi um livro que eu escrevi há uns 2 anos atrás, posso compartilhar depois com vocês também, mas tem pela Amazon, até comentei isso, num preço muito caro, muito difícil acesso, né, tá R$5 na Amazon, só para manter na plataforma, onde vocês podem dar uma olhadinha também, que ele ajuda a trazer ideias sobre essa construção de valor, da experimentação. Por que nós trazemos isso como uma construção importante, e para entender essa ramificação? Porque é a vivência. Quando nós estamos trabalhando a vivência, nós estamos trabalhando os valores, embora a gente nem perceba. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando, por exemplo, nós estamos com dificuldade de aceitação, ou não estamos conseguindo perceber como constituir uma aceitação, uma confiança, uma solidariedade, ou até trabalhamos muito na solidariedade, mas não conseguimos desenvolvê-la de forma que, nossa, estou vendo que está dando certo, né? Não está chegando nas crianças. Claro que até essa ideia de certo ou errado, numa construção interna, é muito importante nós percebermos e termos discernimento sobre, porque nem sempre, né, voltando aos desenvolvimentos potenciais que integram essa questão, em uma cultura falar alto é considerado algo valoroso, né, que a pessoa é forte. Em outra cultura falar alto é uma agressão. Então nós temos também que entender que esses valores, eles estão muito integrados ao nosso eu, ao nosso autoconhecimento de como nós ramificamos esses valores. E quando nós estamos constituindo aqui em grupo, né, essa coletividade de valores, esses valores grupais que se ligam na individualidade, e isso também é importante perceber que todos, né, olha, esse valor também eu vejo assim, é importante também, porque ele está correlacionado muito ao que nós estamos vivenciando em mudança e transformação. E como aqui todos nós temos em comum essa busca por uma educação humanizadora, né, por humanizar a educação de alguma forma, por conseguir fazer mudanças e transformações nas nossas localidades, seja com, né, o nosso sorriso, seja com o nosso coração, seja com a nossa ação, seja com a possibilidade que nós conseguirmos, então nós estamos muito focadas nesses movimentos de mudança. Então, trazendo aqui um pouquinho só para explicitar, tá, Matheus? Então, a questão, se você conseguir já, aqui você consegue acessar o Drive, tá? Ele tá aqui no chat. Você pode colocar também seu nome ali, e nós estávamos colocando os nomes e quais seriam os valores. Hoje seria, inicialmente, se conseguimos fechar, quais seriam os valores que nós desenvolveríamos, né? Ou seja, as pessoas que ainda estavam se colocando terminarem de se colocar, para podermos começar a fazer o desenvolvimento do mapeamento, né? Que aí já começaríamos uma segunda etapa para mapear esses valores e começarmos a construir os processos de mudança. Então, e também, né, aprofundando os porquês que estão acontecendo esses valores. Quem ainda não se colocou, eu acredito que, se puder levantar a mãozinha, para a gente poder estar trocando, então, só uma questão antes, muito importante, nós estamos precisando de um cronometrista. Já ia colocar um cronometrista. Vocês lembram, o cronometrista, ele trabalha com a gestão do tempo. Então, quem poderia dar uma força para a gente se integrar em cooperação na dinâmica de grupo para ser o cronometrista? E a gente poder se organizar. Jussiara, agradecida, Jussiara. Então, vamos acordar. Quantos minutos vocês gostariam de acordar? Da outra vez ficou entre 2 a 3 minutos, não? Isso, Mas o tempo é para quê? O tempo é para a gente constituir essa organização aqui, Matheus. As pessoas estão se colocando dentro dessa... 2 minutos para que uma pessoa termine, fale uma coisa e termine de falar? Quando vai colocar algo, isso. Entendi. Tá. Tudo bem, 3 minutos, então. Aí a gente marca, né, numa média de 3 minutos. Se precisar de mais, só lembrar. É só falar, olha, eu preciso de mais 1 minuto, 2 minutos, né, acordar. Claro que a gente sabe que, assim, é muito raro acontecer,
Mas tem pessoas que falam, peraí, eu preciso de mais 20 minutos, dá licença, gente. Aí você consegue. Quando for assim, eu vou fazer um sinalzinho de tempo, tá? Quando já estiver chegando. Acho que fica melhor do que eu ficar toda hora falando e interromper a pessoa. Pode ser? Fica bom? Pode ser, só o Ou detalhe. vocês preferem que eu fale? Não sei. Não estou ouvindo o Matheus. É melhor falar, né? Eu Tá, acho. então eu entro e falo, gente. Seria melhor, Jussiara, eu ia colocar essa sugestão, porque às vezes a pessoa que está como cronometrista entra em desespero, não consegue. Porque às vezes a pessoa, nós educadores gostamos de falar. Então, quando nós nos animamos em alguma coisa, a gente só precisa ter noção que tem os outros também, né? Mesmo que seja por animação e não seja por uma questão ruim. Mas aí a gente vai se integrando, né? Mas quando eu brinquei aqui dos 20 minutos, eu ainda vou brincar com isso com vocês, porque acontece raramente, mas tem algumas reuniões, né, que uma pessoa dispara e aí todo mundo corre atrás, né? Peraí, só um pouquinho, peraí, vamos focar aqui, vamos se organizar. Mas algum dia a gente vai trabalhar essa dinâmica, porque é interessante a gente perceber o que a gente pode fazer como grupo, né, para constituir. Só tem um detalhe, às 7 horas eu tenho que sair, que começa a minha outra aula. Aí eu dou sugestão de você já organizar agora. Com alguém que fique, tá? Vou ver quem é que pode, então. Vou perguntar aqui no chat. Ou alguém já se prontifica. Mãos levantadas, ninguém, alguém? Eu posso Suzy? auxiliar. Tá, Suzy, obrigada, amor. Agradecida, Suzy. Então, a partir das 7, tá? Se você puder estar assumindo, que aí a gente troca a função, né? Vamos em cooperação. Então, vamos começar aqui a nossa roda dialógica em se colocar. Quem gostaria de estar se colocando? Vocês estão revendo aqui também o documento, eu estou passando um pouquinho na tela, mas daqui a pouco eu posso descompartilhar, tá? Eu posso, eu já adicionei, já escrevi, aí eu posso falar, né? Tá? Eu coloquei aqui, planejar dentro da perspectiva humanizadora, que é essa que a gente trabalha, atividades capazes de envolver um grupo de pessoas, jovens, tá? De preferência, vou botar assim, jovens, adolescentes, que atravesse o tema de ciências, química, que é a minha área de especialização. Esse é um tema que me interessa, e tem a ver com os valores de sistematização, planejamento, organização, né? E cooperação, coletivo e praxis, que são esses todos que são muito falados dentro da perspectiva humanizadora. É isso. Tá sobrando tempo, Matheus. Eu já estou de boa. Não é isso? Tá. Sim, Lourdes. Boa noite, Lourdes. Bem-vinda. O seu áudio está desligado, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Desculpe o atraso. Tive que vir correndo. Eu posso falar, mas eu não tenho como escrever. Pode ser escrito depois. Não precisa ser agora. Pode ser escrito depois ou você pode solicitar também uma ajuda de alguém, tá? Tá, para colocar aí no quadro. Tem alguém que poderia ajuda para Lourdes? Oi? Tem alguém? O Matheus levantou a mão, ele vai te dar uma ajuda, tá, Lourdes? Ah, tá bom, obrigada, Matheus, valeu. É o seguinte, o que me incomoda muito, e eu estou fora de sala de aula, você sabe, nós estamos tentando fazer uma comunidade de aprendizagem aqui, estamos agora trabalhando com uma ONG, mas tem uma coisa que está me incomodando no contexto geral, que é a desconstrução de valores. Eu estou vendo dentro da nossa sociedade, com os nossos jovens, a desconstrução de valores pela mídia, pela internet. Então, a gente vê essa angústia, essa coisa toda desses jovens falando coisas estranhas. Quer dizer, nem gosto dessa palavra estranha, porque nada é estranho.
tudo é analisável e entendível, né? Mas essa desconstrução que se faz de valores dentro disso, essa influência que está assim, graçando por todos os lados, e os jovens estão angustiados, eles estão estressados, eles estão depressivos. Então, isso seria a dificuldade de ver o que se pode fazer por isso, entendeu? Essa é a minha grande dificuldade atualmente, observando isso. E quais seriam os valores? A reconstrução desses valores, né? Valores de solidariedade, de amizade, de respeito, de consciência coletiva, de consciência ambiental. Tudo isso eu estou vendo ser destruído assim, sistematicamente. É isso. Obrigado, Matheus. Querida Lourdes, vamos refletir aqui na construção da dialógica para trazer uma referência. Qual o valor que você vê que seria o valor que desenvolveria essa construção ou que está no seu foco? Todos esses são importantes, mas normalmente a gente foca em um valor que você vê que seria o ponto que você está desenvolvendo agora e vivenciando, que você está colocando da dificuldade que você está, né, frente às perguntas geradoras, você focou nesse ponto da dificuldade, trouxe dos potenciais que você vê, né, que são ligados à solidariedade, amizade, respeito, sustentabilidade, mas como que você observa que seria, ou reflete, que seria essa construção para ser possível desenvolver essa experimentação em vivência, para que houvesse esse resgate desses valores? Qual o valor que você vê que seria esse valor para ser utilizado nessa construção? Porque é justamente... Como? Posso falar? Humanização da educação e da família. Qualquer família que seja. É humanização. Não sei se isso é considerado valor, mas para mim é. Entendeu? Então, querida Lúcia, a humanização da educação, a humanização da sociedade, a humanização do próprio ser humano, ele é, sim, a constituição até dos desenvolvimentos potenciais, né? E a humanização é aquilo que nós podemos fazer como um todo. Mas quando nós lidamos com a construção como um todo, nós temos muita dificuldade de trabalhar o específico. E aí, nós acabamos, assim, tentando abraçar muitas vezes o mundo e temos dificuldade de conseguir construir a mudança passo a passo, porque nós sabemos que um processo de mudança e transformação, por mais que eu também, se eu for falar, é humanização. Agora, como é que eu constituo agora, no meio de construção de desenvolvimento que eu estou fazendo, que eu estou vendo nesse momento, que é possível, por exemplo, para construir, e que está acontecendo comigo? Porque, assim, tudo isso é um reflexo. Quando a gente, claro que nós entendemos que para a educação humanizadora como um todo, e essa mudança do mundo, né, não é simples, mas nós mudamos o nosso pequeno mundo, que é a nossa relação que nós temos com as crianças, com os jovens, com as pessoas, que nós conseguimos construir em conjunto, em comunidade. O que você vê que seria esse valor que você está desenvolvendo, que você pode desenvolver agora? O que mais pega para você? Por exemplo, nessa reconstrução de valores, da solidariedade, amizade, respeito e sustentabilidade, que é a humanização da educação, sem dúvida, qual que seria o valor que você vê, por exemplo, que tem a possibilidade de construir isso? Você construiria a partir de quê? Se nós pensarmos nos valores como construtores, qual é aquele valor que você utilizaria para construir? Respeito. Ótimo. Então, você vê que o respeito é a construção que daria fundamentação para depois trazer toda a reconstrução desses valores. Isso. E você vê que esse passo de respeito, agradecida, Jussiara, a Jussiara falou, sim. A Carolina quer falar depois, tá? Tá aguardando. Pelo menos ela estava com a mão levantada, parece que tirou agora. Agradecida. Só terminar a construção aqui com a Lourdes, já passamos para a Carolina. Com relação a essa questão, Lourdes, qual que você vê que esse respeito, como que ele poderia construir isso? Como é que você vê que seria possível fazer essa prática de construção pelo respeito? Como é que você visualiza ela?
no seu coração, assim, na sua forma de relação, de vínculo? Como é que você vê que isso poderia chegar nessas crianças e jovens? Que eles conseguissem respeitar um ao outro nas suas diferenças, nos seus comportamentos, e que isso houvesse um diálogo respeitoso para que se chegasse a um consenso, a um entendimento. E, assim, porque a coisa é maior, é tão grande que eu fico... Você está entendendo minha angústia da coisa? Porque como é que eles conhecerem, terem crítica, senso crítico sobre as coisas que eles veem, entendimento disso, o que é a realidade, sair do mundo virtual que está mexendo com a cabecinha muito deles, é a coisa demais. Então, isso é real, isso é verdadeiro, isso é respeitoso com o outro, isso eu gostaria que acontecesse comigo, entendeu? Colocar neles a responsabilidade pelo bem do outro, pelo próprio bem. Muito bom. Não sei se eu consigo explicar, porque a minha cabeça é viajante. Conseguiu explicar a responsabilidade, a construção da responsabilidade para chegar no respeito. Então, seria o valor do respeito na construção da responsabilidade, nesse sentido que eles possam também vivenciar e ser pertencentes, né? Então, muito bom, porque isso ajuda a gente ver a ramificação para fazer a construção, inclusive, em conjunto, certo? Da mudança. Porque, assim, podemos mudar tudo, queremos mudar tudo, mas por onde começamos? O que nós podemos fazer agora? Qual o ponto que nós vamos começar a desenvolver para poder fazer esse processo de mudança? Se a gente literalmente ataca o todo, a gente acaba ficando na mão. Então, a gente tem verdade. Mas quando a gente fala de desconstrução de valor, tem muitos valores para serem reconstruídos dentro desse processo. Então, fica assim, tá bom, vamos começar por esse, tem que escolher um. Então, tá certo, entendi. Obrigada. Obrigada a você, Matheus, por escrever para mim. Agradecida, querida Lutz, é isso mesmo, mas são todos esses, tá? Todos esses estão colocados aqui. A Carolina tinha levantado a mãozinha antes, Carolina. Oi, gente, boa noite. Eu hoje estou meio assim de ouvinte, eu estou meio enrolada aqui em casa, por isso que eu estava com a câmera fechada, mas estou escutando bem atenta e me conectei muito com a fala da Lourdes e fiquei pensando em conexão, em vínculo, que essa geração de jovens, eu acho que ela já vem dessa formação familiar, de um núcleo familiar, no qual a maioria dessas famílias, o pai e a mãe precisam trabalhar fora e trabalhar muito. Então, esse primeiro contato que a gente tem com o nosso núcleo familiar, onde a gente constrói essa relação de olho no olho, de vínculo, de ser visto, para esses jovens de hoje, eu acho que ela está difícil de acontecer pelo contexto das famílias hoje, né? Eu acho que também não tem mais tanta participação assim dos parentes, né? O núcleo está muito pai, mãe, né? Ou às vezes é só a mãe. E aí, se eu não aprendo com meus pais o que é se conectar com outro ser humano, então fica muito difícil de aprender fora. E aí, junto disso, tem as mídias, né? Que trazem... parece que a gente está muito conectado, mas é uma conexão que não é olho no olho, né? Ela não alcança esse lugar que eu acredito também que nesse seio familiar, esse lugar onde esse indivíduo nasceu, isso devia estar sendo construído. Então, ouvindo a Lourdes, eu pensei muito em conexão, em realmente vínculo. Quando a gente vê esses casos, né, de adolescentes que espancaram animais, ou desses estupros coletivos, você vê, assim, choca, né, porque é uma desconexão com o ser humano muito grande, né? Então, eu acho que vem muito desse lugar. Agradecida, Carolina. Então, a Jussiara está fazendo uma perguntinha aqui no chat, se a Lourdes queria falar novamente ou trazer alguma construção referente ao que foi dito. É que a mãozinha estava... tá bom. Agora é a Melissa. Desculpa, não, a mãozinha, desculpa. É que eu não vi se tu tinha saído e levantado de novo, por isso que eu perguntei, porque aí depois é a Melissa agora.
Valeu, Lourdes. Valeu, Jussiara. Sim, Melissa. Então, são duas observações, uma para a Lourdes e uma para o Matheus, tá certo? Vou falar da Lourdes, que o Matheus foi ao banheiro. Lourdes, quando você conversa com eles, né, você percebe que eles estão entendendo a sua fala? Você percebe que eles estão percebendo o que vocês querem repassar para eles? Como é que é esse momento, assim? Melissa, eu não estou dentro de sala de aula, entendeu? E nós estamos iniciando um trabalho agora com uma ONG. No trabalho que nós fizemos o ano passado dentro da Arte7, que era uma associação cultural, eram crianças não com tantos problemas, mas sim a questão da mídia, eram crianças pequenas, tipo 10, 11 anos, mas conversando com eles sobre aquela coisa de ficar o tempo todo no jogo e comparando. O que vocês gostaram da brincadeira aqui? Foi legal fazer isso? É mais legal do que está no vídeo? O que você acha? Então, ficar questionando, levantando, assim, provocando o pensamento deles é a comparação, porque eles gostam da brincadeira. Quando você oferece uma coisa que está fora da internet, eles curtem muito brincadeira antiga e coisa com arte. É a maior curtição. Não invalida eles usarem, tem que deixar claro para eles isso também, que tem os momentos que a internet é bastante útil. Né? Não o chat GPT, não, pelo amor de Deus, mas uma coisa em que eles possam ter uma ferramenta de ajuda é legal, mas refletir com eles, nós fizemos isso. Eles o dia inteiro conosco na brincadeira, ninguém lembrou de celular, e ninguém disse que não podia usar celular, entendeu? Os celulares estavam lá, mas porque ninguém usou o celular, então conversar isso com eles, e não eram crianças assim de casos típicos, como a gente tem conhecimento aí, sabe? É que a gente tem conhecimento dessas coisas, ouve a mídia, e é vídeo, e é notícia na televisão, e são casos assim horrorosos. Então, o que está acontecendo? Aí eu fico pensando que isso, porque os valores estão sendo desconstruídos sistematicamente, é um processo de desconstrução. Eu não queria dizer isso, mas é do sistema, entendeu? Então, como que você ataca o sistema, né? Pelo cerne, pela raiz. Qual é o cerne? Qual é a raiz? Para mim, é a família e a educação. Eu não vejo outro, talvez outros, mas assim, tem outros também, mas para mim esses dois aí são o cerne dessa questão, entendeu? Então, conversar com eles é isso que nós fizemos. Então, agora, escuta a angústia, às vezes, de alguma colega, de alguma coisa, de professor, eles têm, inclusive eu botei um vídeo aqui, eu não sei passar o vídeo para aí, de uma professora falando sobre isso, de uma outra também, é uma psiquiatra que estuda o comportamento humano e faz pesquisas falando justamente sobre essa desconstrução de valores, que eu observava, mas ela sintetizou isso para mim. Eu botei esses 2 vídeos no nosso grupo, eu só não soube como compartilhar. Mas é isso, Melissa, é que acredito que a gente tem que dar o senso crítico a eles têm que aprender, eles mesmos têm autonomia de saber, de ter, e dar opção também de escolha, porque se ele não tem opção, ele vai ficar naquilo. Mas se a escola, se a família oferece opções diferentes de lazer, de comunicação, de interação, né? Trazer para perto os amigos, e estar junto ali, participando, oferecendo atividades, eu acho que é um caminho, eu penso por aí. Meus Então, amores, Melissa vai falar ainda, né? Tá, que aí o tempo da Lourdes aqui deu. Agradecida, Jussiara. Vou responder a você, Lourdes, tá? Porque, assim, a Carol trouxe essa problemática no final do encontro passado, e acho que todos nós acabamos vivenciando em maior grau ou menor grau, dependendo de onde é a região, né? De tudo mais, essa mesma situação, né? Então, a gente vem tendo crianças cada vez mais desconectadas. Mas desconectadas do quê? Da sua sensibilidade.
né? A gente tem um documentário para crianças, inclusive, chamado Eu e o Universo, onde eles colocam uma criança, um grupo de crianças jogando um videogame no futebol, e o outro jogando, um outro grupo jogando jogos de tiro, de violência e tudo mais. Todos eles que vão saindo dessas salas, a pessoa que está fazendo um teste para observar, derruba um pote como esse aqui de material escolar, né? E as crianças que estavam jogando jogos de tiro, elas estavam numa vibe tão destrutiva que eles nem se incomodam com o fato de ter sido derrubado aquele objeto. Já o grupo que estava jogando esportes, que tem essa coletividade e tudo mais, que estavam ali no passe, no repasse da bola, né? Imediatamente, a maioria daquela sala catou o que tinha caído em cooperação, né? Então, observar que o que está acontecendo, muitas das vezes, quando as crianças elas estão sendo educadas, muitas das vezes, pela rede social, infelizmente, é uma realidade cada vez mais comum, né, Lourdes? Esse processo de banalização de coisas muito graves, e não é nem que eles não estejam incorporando os valores que eles estão incorporando são valores de destruição, de desumanização, de violência, né? Olha que valores pesados que estão sendo preenchidos nessas crianças. E como a gente precisa fazer, depois que esse vínculo é criado, como a Carol bem disse, para novamente criar uma ferramenta ali de sensibilização para que depois chegue, então, o respeito e todos os outros valores a partir dessa sensibilização. Então, virar essa chave desse movimento onde esses valores tão errados estão sendo implementados para ir reconstruindo esses valores. Como podemos fazer isso? Muito também pela sensibilização, né, Luiz? Então, como tocar o coraçãozinho dessas crianças para que abra um outro canal, um outro caminho, né? Essa é a minha reflexão para você. É tão doloroso que existe uma normalização de, vamos dizer assim, entre aspas, novos valores, esses que você falou aí. Então, isso fica normalizado na mídia, na rua, na escola. Essa norma é tão massacrante que para eles aquilo ali é normal. Eles não têm noção da destruição que está acontecendo, eles não têm. Verdade. E o que eu tinha para falar para o Matheus é que, Matheus, no item 2, se você voltar lá em cima da tabela, uma sugestão é colocar o problema que você está enfrentando frente ao que você está, como é que fala? Frente ao que você está vivenciando, tá? Aí, se você sentir vontade de se completar ali e trazer para nós, fica aí o convite, tá certo, Matheus? De dar sequência ali na segunda parte e a terceira parte, tá? Das perguntas ali geradoras. Eu não entendi muito bem o que seria para colocar um 2 e um 3 como uma sequência, porque, assim, atualmente eu também não estou dentro da sala de aula, pretendo estar em pouco tempo, então meus problemas atuais, os principais, nem dizem respeito a isso daqui não, tá? O problema atual é outro, é um TCC que eu estou fazendo, um trabalho, eu tenho que ficar lendo um tanto de coisa, organizando argumentos, tipo um quebra-cabeça que eu tenho que montar aqui, e é sozinho esse, eu vejo assim, sabe? Mas esse daqui, que é essa coisa de planejar as atividades, eu já vejo que faz sentido, porque, tipo assim, por que planejar, né? Porque eu não estou para executar ainda, entendeu? Eu não estou me envolvendo como educador, sabe? Então, o meu problema, na verdade, é esse daqui mesmo. O que eu senti de colocar aqui, né? Tipo assim, que eu vi que tem outros comentários aí que dialogam com isso também. Até deixei uns comentários ali em alguns trechos mencionando o interesse, que dizem mais ou menos dessa mesma coisa que eu coloquei. Aí, é isso.
Bom, só para explicitar, Matheus, a construção, ela não está correlacionada ao que você está fazendo só no sentido, assim, prático, mas ela é correlacionada a uma construção humana. Então, é o que você está desenvolvendo agora, no seu interno, com referente à sua aprendizagem, e também refletindo sobre uma constituição de alfabetização. Não é uma questão, assim, as atividades que eu desenvolvo, mas sim o processo interno que você está vivenciando, e qual esse valor que você desenvolve. Então, o que está fazendo agora é desenvolvendo no momento, no sentido do valor interno que você está desenvolvendo, tá? Porque a gente trabalha com a constituição da alfabetização pelos desenvolvimentos potenciais, começando pela construção do ser humano. Então, a construção de formação humana, que aí vem, inclusive, essa base do autoconhecimento. Porque nós ficamos muito focados, muitas vezes, naquilo que nós estamos construindo, né? Vamos fazer aquela atividade? Vamos. Mas o que move aquilo que nós estamos construindo? No caso, como a Lutz estava colocando também, ela trouxe questões mais do interno dela, frente ao que ela está superando no momento, ao que ela está vivenciando, porque é isso que constitui a verdadeira aprendizagem. Se você observar, por exemplo, você colocou algumas questões práticas que você está com dificuldade agora, certo? E que você vê também frente a isso. Então, o que seria nessa sistematização, cooperação, coletivo, praxis, qual o valor? Porque está faltando realmente assim, um foco de um valor que você vê que você está desenvolvendo, ou que você está com dificuldade de desenvolver, ou que você vê que você precisa disso para humanizar. Porque, normalmente, nós começamos por uma palavra geradora, aquela explicitação que eu estava fazendo no começo, que ela vai desenvolver uma ramificação de todos os outros valores e de todas as outras construções que nós vamos fazer, inclusive com os outros, porque é um foco interno nosso. E esse foco interno, quando nós estamos aqui, né, num grupo, nós vamos compartilhar eles. Claro que nem todos estão no mesmo momento, mas cada um vai integrando para poder fazer o quê? Uma mudança e transformação com o grupo. Porque nós, assim, a nossa maior dificuldade é que nós queremos fazer uma mudança e transformação solitários, sozinhos. E nós falamos, vamos mudar. Só que, assim, a realidade, na prática, é que para conseguirmos fazer mudança mesmo, nós precisamos nos relacionar com quem está próximo, com as pessoas que estão próximas, com as plantas, com os animais, com todas as constituições que existem. Nós não conseguimos fazer sozinhos, né? Agora, claro que o campo de nós termos a nossa autonomia, individualidade, independência é extremamente importante. Mas quando nós estamos construindo em comunidade, nós integramos essa autonomia, integramos essa nossa individualidade para conseguirmos, de fato, constituir uma mudança, já que a proposta é uma proposta de humanização mesmo, tá? Então, eu acho que, como você não participou e a gente explicou, você pode não ter ainda totalmente entendido, mas se você pudesse escolher, você já escolheu a ética ali, né? Então, seria um valor que você vai estar desenvolvendo, ou que você está vivenciando agora, no seu campo interno, e também na sua dificuldade, motivação, ou interesse que está ocorrendo com você, tá bom? Mas eu vou só solicitar se a gente pode passar para a Suzy, que ela está com a mão levantada já há bastante tempo, né, e depois nós voltamos até essa questão também, né? Sim, Suzy, desculpa. Eu também não quis interromper, porque acho que era uma explicação que ajudava todas nós e todos, então achei também, ampliei o tempo, dispensei o controle de tempo. Mas eu queria falar das minhas colocações ali, e não sei se já está na tela, se tem como botar ali, sim. Eu estou trabalhando, estou com o desafio, na verdade, de trabalhar em mim essa questão da solidariedade, é um valor importante para a minha prática humana mesmo e evolutiva no meu fazer profissional, né? Sair do campo teórico e trazer para a prática é um desafio porque é um pouco uma prática de contracultura, né? Então, estou num exercício de fortalecer uma rede de educação popular entre os espaços onde eu atuo, e
e de colocar na prática os conhecimentos que a gente está acessando aqui com esses coletivos lindos, maravilhosos, e então coloquei ali estimulando, que eu estou nesse momento tentando estimular através da a ação coletiva, através da dinâmica da cooperação, com as educadoras e multiplicadoras da rede de educação popular onde estou atuando, mas ao mesmo tempo é um movimento para mim, tá? É um movimento comigo e com elas, é um movimento relacional entre o meu fazer e a minha prática, e também tentando compartilhar isso com quem está atuando comigo, assim como a Jussiara, que está aqui, a Fernanda, que esteve no outro dia, então as meninas que constituem esse coletivo. As dificuldades que eu estou encontrando é justamente superar o individualismo, né? A busca imediatista por resultado, por sucesso, por resultado econômico, muitas vezes, né? E o que eu estou tentando fazer é criar experiências, vivências coletivas para provocar essa mudança cultural, né? É uma mudança de atitude, e o valor que eu tenho buscado trabalhar, o valor da solidariedade, porque eu entendo a solidariedade como ajuda mútua, né? E como um elemento essencial para a cooperação, para a gente deslocar de resultado econômico ou de, sei lá, visibilidade, hoje se busca muito, para um valor que nos promova a cooperação, a solidariedade. Ela é essencial para mim na minha prática cotidiana, assim, e é o que eu busco evocar nas relações que eu venho estabelecendo de trabalho ou pessoais. Então, é um valor importante no meu contexto. É isso, eu acho que a gente ainda vai aprofundar, então vou encerrar aqui. Agradecida, querida Suzy, muito importante o que você trouxe. Eu deixaria a sugestão para você refletir como que você vê que é possível constituir, porque é uma perguntinha que eu vou trazer para vocês também, que é justamente a gente pensar no como. Como eu perguntei para a Lourdes também, quando ela falou do respeito, né, eu trouxe a construção com ela e ela falou sobre a responsabilidade. Aí a Carolina trouxe também a ideia do vínculo. Então, nós vamos fazendo uma ramificação de formas de constituir a mudança e a transformação a partir desse como. Porque tem a solidariedade, você vê que é um momento de desenvolver, é o que você está vivenciando. Mas como que eu posso fazer essa solidariedade de fato ser constituída nas nossas relações, nas nossas experimentações e pensando num processo de mudança e de humanização? Tem direito à réplica? É dialógica, então estamos dialógica, a gente vai e volta, isso mesmo. Não, bem rapidinho, assim, é que talvez fosse detalhar melhor as experiências, as vivências, porque para mim as vivências coletivas, elas são o como, né? Só que, claro, não é qualquer vivência, né? São vivências que potencializem a solidariedade. Eu acho que talvez detalhar mais isso ali, se eu estou entendendo. Muito bom, Suzy. Isso é ótimo, porque assim você consegue colocar na prática essa constituição da solidariedade, porque muito é falado, né, da empatia, e fala, empatia, quando vamos ver na prática não tem empatia nenhuma. Então nós precisamos realmente refletir como que nós podemos construir, porque existe sim a mentalização, e a mentalização ela é um processo avançado do ser humano, onde vem a lógica, onde vem, inclusive, ao que baseia e fundamenta esse módulo da alfabetização humanizada, que é a dialógica, porque nós vamos construir uma lógica da construção daquele valor para que ele possa ser vivenciado, colocado na realidade e para que possamos fazer mudanças na nossa prática e também impactando uma mudança para todos, porque quando nós mudamos a nossa prática, nós impactamos mudança no lugar onde nós estamos. Então, trazendo só essa referência, muito, muito boa colocação. Claro que tudo vai ser por vivência, mas aí, esse pensamento de quais vivências e como, né, como é que é a grande, né, desenvolvimento, ou insight. Você trouxe o insight. Sim, Cris.
Então, essa colocação sua, com a conclusão da Suzy, né, eu vejo que ela realmente está chegando mais dentro de um nível de realidade onde a gente possa, através das práticas que o grupo está desenvolvendo, ter uma atuação mais direta, né, não só conceitual nem filosófica, mas direta, né? Porque, por exemplo, eu estava refletindo aqui na colocação do Mateus, né? Se você trabalha o seu interno, você está com uma proposta na sua conduta interna de transformação, isso naturalmente vai se espelhar na sua prática. Então, você já está com uma ação, por menor que seja, né, prática, que espelha essa proposta de mudança, que você colocou muito claramente aí, Suzy. Então, eu sinto falta, realmente, das práticas, né? O que está sendo feito, que é a primeira pergunta. O que você está fazendo? Mas não é só o externo, é a mudança interna, com a base nos potenciais, e na prática, como isso se espelha, né? Porque aí a gente vai poder fazer uma análise mais profunda, um mapeamento mais amplo, né? E aí tangenciando mais a realidade. Então, muito, muito bom esse insight, né? Como a Zizi colocou. Agradecida, Cris. Carolina? Eu fico, assim, refletindo sobre como a gente pode, de alguma forma, dependendo da área de atuação de cada um, acessar esses adultos. Porque eu fico muito com a sensação de que, assim, a gente está em sala de aula em contato com a criança, eu, no meu caso, com crianças muito pequenas, mas eu também faço um serviço na minha igreja com crianças maiores, e eu vejo, assim, esses comportamentos, né, de crianças de 9, 10 anos, e é dentro de uma igreja. Então, assim, comportamentos muito mais problemáticos, vamos dizer assim, do que, por exemplo, na escola onde eu trabalho. E aí eu fico pensando, eu quero desenvolver lá nesse lugar um trabalho com os pais, que por mais que a gente acesse a criança ali, você está, sei lá, durante 1 hora, no meu caso ali, com essas crianças, 1 hora, 2, né? E a gente vê que muitas coisas podem ser resolvidas nesse seio familiar. Então, eu queria realmente perguntar como é isso, né? Em escolas que são associativas e são essas construções de comunidade, eu sei que tem essa relação mais próxima dos pais, né? Eu já trabalhei numa escola Waldorf, que era associativa, então tinha o conselho de pais, que era super atuante, os pais ajudavam na construção da escola, a levantar, a arrecadar verba para a escola. Então, tudo isso propiciava um ambiente ali muito enriquecedor para as crianças, porque eles viam, né, os pais com a mão na massa ali, construindo junto esse processo educativo, mas aí também os pais já tinham essa inclinação para esse interesse sobre a educação, né? Então, eu estou com essa dúvida, assim, como acessar o coração desses pais que estão muito nesse lugar, eu acho que do nosso dia a dia, extremamente corrido e com uma terceirização cada vez maior, né, dessa educação, até dessa parte, por exemplo, religiosa e da fé, até essa parte que é super íntima, né, também está sendo terceirizada, assim, de alguma forma, dentro das igrejas, né, vamos dizer assim. E aí eu fico com essa, sabe, como acessar o coração desses pais, ou como trabalhar com essas crianças, assim, sobre essas questões, já que isso é muito forte, né? É como a mídia tem realmente constituído os princípios e os valores dessa criança, né? Quanto que elas estão sendo educadas aí nesse ambiente, né? Muito bom, Carolina. Isso aí é uma questão importantíssima. Se você puder colocar, inclusive, ali no seu escrito sobre essa questão, muito importante, porque você trouxe novamente a questão da sensibilização, da sensibilidade, dessa questão do acesso, da conexão, vínculo,
né? Então, se você puder colocar qual é a referência para você, para a gente poder desenvolver, porque vai integrar justamente, eu não sei se vocês estão compreendendo, mas todas as colocações que vocês estão fazendo, que vai começar do valor, vai ser onde vai ramificar os processos de mudança e transformação, inclusive nessa questão que você está trazendo, porque elas estão correlacionadas ao que a gente está vivenciando e a construção grupal. Sim. Eu ia só falar que eu não conseguia, eu acessei o documento, mas eu não consegui editar. Não sei se é porque eu estou no celular. No outro encontro eu tentei também, eu não consegui editar, só consegui acessar. Se você puder ver se você está utilizando depois o e-mail ou tentar pelo computador, acessar pelo seu e-mail, porque pode ser que não é o e-mail. Ou você pede, solicita acesso. Se você não tiver com acesso, é só você solicitar acesso para a gente poder liberar, porque pode ser porque no seu celular tem outro e-mail. Aí ele não acessa por causa disso, tá bom? É muito importante, porque é daí que a gente constitui. Porque, assim, nós sabemos que não existe uma fórmula mágica, mas existe uma construção que nós podemos fazer passo a passo e, quando nós trabalhamos juntos nesse desenvolvimento, nós encontramos várias formas de ramificar essas soluções. Então, é só trazendo uma referência. Mas a Melissa está com a mão levantada. Melissa? Gostaria de responder a Carol. Carol, você tem uma mulher muito sábia dentro de si. Você, na sua pergunta, você já trouxe a resposta. Na sua própria fala, você já trouxe a sua resposta. Quando você traz a sua problemática e logo em seguida você dá o exemplo da escola Waldorf, você já chegou à solução. Aí o ponto aí é um chamado para se ouvir, que você acabou de falar, em outras palavras, pelo que eu ouvi, o fato de quando todo mundo estava envolvido com uma mesma motivação, uma mesma problemática, todo mundo internalizava de uma forma diferente. Então, o que une o ser humano em cooperação? O que traz essa sensibilidade? É o ponto da realidade. O ponto do que é preciso ser feito para que juntos a gente comece a afinar essa linguagem, esse vínculo, e aos poucos a gente vai nos sensibilizando daquilo que é necessário para que as crianças, né, porque você citou as crianças aí, e aí mistura um pouco. Posso citar uma situação que aconteceu com Maria hoje? Posso aqui? Posso? Maria foi uma das crianças que se machucou hoje, né? Ela está com um galo enorme. Ela está melhor, Carol? Tá. E a preocupação dela é que amanhã tinha um encontro na igreja, né? E que ela não queria ir porque ela não seria bem acolhida pelas crianças da escola, da igreja, né? Porque iam falar do rosto dela, que já falavam coisas que não eram legais para ela, e ela se sente magoada. Então, o ponto aí é vocês criaram um vínculo tão grande ao ponto de que vocês possam partilhar dentro da realidade de vocês aquilo que está angustiando o coração de vocês. Porque muitas das vezes nessa troca a gente está possibilitando a sensibilização, né? Um ouvir o outro, a escuta, ela é fundamental nesse processo. Um ouvir o outro, as angústias, do como nós, um problema não é meu, não é da mãe da Maria, o problema é da comunidade, né? E como que nós podemos resolver esse problema? Aí que entra o PPPH, né? Quais critérios que a gente vai estar afinando aqui para que juntos nós possamos educar toda essa comunidade, né? O que a gente pode estar fazendo a partir dessa problemática? E a partir dessa problemática, trazendo rodas de conversas ou assembleias, onde outros pais podem estar fazendo uma chuva de coisas que não gostaram, né? E abrir esse diálogo, porque o diálogo e a escuta, eles são fundamental para essa sensibilização, né? Então, é um pouco disso tudo. Há que ter coragem e deixar essa sábia te guiar, né? Força é isso. Muito bom, Melissa. Agradecida também, Carolina. Quem mais gostaria de se colocar? Trazer a referência, trazer alguma construção que já foi feita sobre seus valores também, ou algum complemento. Eu vi que também o Manuel chegou, já há um tempinho. Boa noite, bem-vindo, Manuel. Estamos aqui trazendo o valor raiz que, né, a partir das palavras geradoras, que está sendo nossa construção atual, claro, pela individualidade de cada um, mas eu acho que você já ouviu bastante aqui nas construções, né? Se você quiser compartilhar, seja muito bem-vindo também. Estamos nesse momento para fazer o mapeamento dos valores e trazer uma construção em comum,
comunidade. E também, quem quiser também trazer. Temos um tempinho para elaborar essa construção hoje. Sim, Suzy. Não, eu só ia chamar também essa atenção para o tempo, né? 19h21, e tem uns minutinhos ainda antes do fim. Muito bom, vamos aproveitar que estamos indo muito bem, né? Você vê que nós estamos numa construção conjunta, né? Já está se formando esse mapa. Sim, Gê. Oi, eu queria partilhar com a Carolina, que eu lembro quando eu cheguei no grupo, eu também tinha esse pensamento, assim, essa dor no coração, querendo chegar aos pais. E eu acabei me aquietando meu coração e pensando, o que eu tenho que fazer tem que ser com as crianças, e eu chego aos pais pelas crianças e pronto. Foi um bocado assim, sabe? E aquietei. Fui trabalhando com as crianças, a gente vai trabalhando dia a dia, os pais acabam vendo a mudança nas crianças, no que elas falam, elas depois passam a pensar como a gente, a defender outra criança, a cuidar da natureza, a cuidar de um animal, a ver o mundo diferente, a ver uma flor, a ver uma árvore. Então, a mudança eu acho que começa neles, e aí depois eles vão levando isso, sabe? Eu lembro disso, porque a gente depois, quando está sozinha, depois a gente, pelo menos eu me sentia assim, né? Nós éramos muitos, mas estavam assim, muito dispersos, né? E quando eu estava assim, muito ansiosa, querendo resultados, querendo chegar. Eu vinha aqui para o grupo, chorava, falava, ai, Zizi, falava com a Erika, eu falava com tanta gente, ai, eu não consigo. E não é fácil depois a gente tentar chegar ao adulto, né? Eu, por acaso, este ano também, olha, não estava bem, adoeci, eu falei, nossa, eu tenho que voltar para o grupo, porque aquele grupo me cura, né? Eu me fortaleço no grupo, né? Porque às vezes a gente está sozinha e a gente fica mesmo embaixo, não conseguindo chegar à mudança que a gente quer ver no mundo, né? E aí eu falei, deixa eu voltar para o meu grupo e deixa eu continuar me fortalecendo para conseguir continuar chegando nas crianças. Que às vezes é só mesmo a gente chegar nelas e pronto. E pelo menos é o que agora eu sinto. E eu me conformo com isso agora, que assim, eu faço o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é isso, é ser eu mesmo, e não vou ficar quebrando porta, abrindo muro, partindo concreto, sabe? Um passo de cada vez e tudo flui, vai fluindo. Força aí. Agradecida, querida G, com certeza. A gente vai desenvolvendo, evoluindo e vendo outras formas, né? Muitas vezes a gente precisa recuar algumas coisas para poder avançar outras. E isso está muito correlacionado ao valor, porque nós precisamos ter um processo de autonomia, autoafirmação, segurança, que nem sempre nós conseguimos diretamente com os adultos, né? Que é a parte realmente mais difícil. Mas daí que vem justamente essa ramificação, né? De ver o que a gente pode constituir para a gente poder ir integrando até chegar em todas as camadas, porque o difícil é chegar em todas as camadas, né? Normalmente nós focamos em uma e vamos desenvolvendo a partir daí, tendo a segurança para poder chegar um pouco a mais. E depende muito também da localidade, da situação que cada um está vivenciando, porque nós sabemos que atualmente, né, está muito difícil fazer qualquer mudança e transformação. Nós praticamente temos que ser ilusionistas, educadoras ilusionistas, né? Nós falamos, não, aqui não tem transformação, não tem mudança nenhuma, não. Mas as crianças já começam a fazer um monte de construções em conjunto, já começam a buscar o próprio interesse, os adultos já começam a aparecer, né? E fala, não, comunidade, não, na comunidade não, isso aqui é uma cooperativa, isso aqui é sala de aula, não é mais nada. Né? Então, tem muito esse ilusionismo, muitas vezes, para poder, inclusive, poder fazer as coisas, né? Então, a gente entende também isso. O ponto é o nosso interno, é o que realmente nós estamos fazendo na nossa prática, né? O que nós temos que, muitas vezes, esmaltar, né? Passar um esmalte para que os outros não entrem num processo de acusação, olha, está sendo muito diferente aquela professora lá, né? Então, não é isso, não é expor as pessoas a situações complicadas, e sim construir cada um com a sua possibilidade e fazendo o seu melhor, sabendo que
o que realmente muda o coração nosso, das crianças, dos jovens, dos adultos, é a nossa relação com eles. E a nossa relação conosco mesmo. Isso realmente muda. Agora, existe forma, sim, que nós podemos, inclusive, construir em conjuntos aqui, para chegar nos pais, para chegar nas crianças, para fazer integração, né? Então, tem várias estratégias, mas tem que ter realmente, como a G colocou, sempre a gente tem que avaliar o nosso interno, porque se nós não estivermos com algum ponto, ou a localidade for muito hostil, a gente tem que ver a melhor forma, e isso precisa fazer uma coleta de dados, para não se machucar, porque o intuito não é nós nos machucarmos, é trabalhar a superação, sim, mas não nos machucarmos, né? Nós já sofremos bastante, agora precisamos trabalhar uma outra coisa, que é desenvolver a nossa sabedoria, né? Sobre aquele sofrimento todo que a gente já compreendeu que existe e é real, né? Então, trazendo aqui uma reflexão geral também, né? Mas agradecido compartilhar, isso é muito importante, Gê. Então, perguntar se alguém gostaria de trazer mais alguma reflexão, deixar mais algum ponto de valor, ou da construção que está fazendo. Eu vi que outras pessoas colocaram também. Quem ainda também não se colocou, se quiser se colocar. A Araci, não sei se está conseguindo falar também, bem-vinda, Pri. Que no próximo encontro nós já estaremos trabalhando o mapeamento. Então, aqui é para a gente fazer um fechamento de Gestalt dessa nossa dialógica. A Pri está colocando aqui. Eu daria até uma sugestão, se ninguém tiver algum complemento, se abrirmos rapidamente o nosso feedback aqui, para falarmos um pouquinho, né, como é que está sendo a dinâmica, se 2 ou 3 pessoas gostariam de se colocar, seria muito bom. Nós temos ainda 2 minutinhos, né? A Pri colocou, é uma alegria estar compartilhando e ouvindo nesse grupo. Bom saber que não estamos sozinhos. Com certeza não, ninguém segura a mão de ninguém, estamos juntos aqui, construindo essa mudança e transformação na educação, sem dúvida pela humanização, né? Só que para humanizar, nós precisamos nos humanizar, né? Então, olha o Manuel, ele vai fazer o feedback hoje, Manuel. Brincadeira. Olá, Manuel! Agora faz assim, o Manuel vai fazer o feedback, eu caí de paraquedas. Eu não consigo ver os quadradinhos, mas alguém disse, olá, Manuel, com voz diferente da Zizi. Ou é a Zizi que tem 2 vozes? Não, tem mais gente. Eu não sei, eu vejo poucos quadradinhos. Peço desculpa o atraso. O meu feedback é mais ao contrário. Aí nós em biologia, é o feedback positivo, negativo. Não, era a contextualização, porque como eu acabei uma aula mais tarde, e depois esta coisa dos fusos horários, cá em Portugal ainda temos isso, portanto esta não começou, eu deduzi que não começou às 10, começou às 9, foi isso? Pronto, e era para perguntar o contexto, porque eu estou um bocadinho por fora, apesar de já ter percebido mais ou menos as vossas partilhas. Era esse mais o meu feedback. E dizer adeus, chamo-me Manel, sou de Lisboa, Portugal. Bem-vindo, Manuel. É o seguinte, a Jennifer que falou contigo, ela está aqui também, tá? E com relação à construção, eu vou estar repassando para você o vídeo da alfabetização humanizada. A gente está no YouTube também, até se vocês quiserem seguir, vocês conseguem rever toda a construção que está sendo feita, porque ela está sendo gravada, que muitas pessoas, por essa questão das 18 horas do Brasil, 21 horas de Portugal, acaba acontecendo, às vezes, essa dificuldade de chegar bem no momento, aí chegam uns 15 minutos, 20 minutos atrasados, ou com alguma variação. Então, tem essa gravação, vou enviar para vocês. Mas, de qualquer forma, Manuel, o que nós colocamos aqui é a construção da dialógica. Então, nós estamos dialogando e começando pelos valores e as 3 perguntinhas que estavam aqui, eu estava compartilhando até pouco tempo, só para mostrar, vou deixar, inclusive, as perguntinhas, porque nós estamos encerrando ela, mas se você quiser colocar no documento as suas questões também, é muito bem-vindo. Então, as perguntas geradoras, o que estamos fazendo, desenvolvendo no momento, lembrando que é uma construção a nível interno mesmo, né? O que eu estou desenvolvendo de valor e construção da minha aprendizagem, do meu entendimento, qual é a dificuldade que eu estou encontrando, que eu estou vendo, correlacionada a esse valor, que você vê que é o valor no momento que você está vivenciando, e que proposta de humanização eu teria. No caso, a humanização seria uma mudança e transformação pelo comportamento desses desenvolvimentos potenciais. Nós vamos fazer depois essa correlação. Então, aqui todos os participantes já estão colocando nessa tabelinha aqui o que seriam essas perguntas, quem e o valor.
a sugestão é escolher um valor para nós começarmos a fazer a ramificação. Essa ramificação, ela vem de uma construção da dialógica, ligada à metacognição, que é justamente o saber sobre a aprendizagem, para podermos constituir essa mudança e transformação em grupo, em comunidade, porque vai integrar cada valor de cada um para constituir práticas e também para constituir ação nessas etapas de desenvolvimento. E ligado, claro, ao desenvolvimento potencial. Então, na síntese seria isso, tá? Mas se alguém gostaria de fazer algum complemento, é muito bem-vindo. Eu sei que o nosso tempo passou, só vou pedir mais 2 minutinhos para a gente poder encerrar, se a Suzy puder estar fazendo essa questão. E qualquer dúvida também, como você vai ter acesso à gravação e os materiais, eu acredito que, se você ficar com alguma dúvida, é só me perguntar também. Se tem meu contato, a gente pode trazer. Última pergunta, só mais uma pergunta prática. Como é que se acede a esse documento aberto? Que eu não estou a encontrar aqui o link. Eu vou colocar no chat aqui novamente e vou ver de organizar. Se não me engano, ele já está no site que vocês acessam para entrar na reunião. Quando vocês Eu entrei acessam... agora no site e não vejo. Era isso. Diz. Quando vocês acessam, tem um local que fica... Eu vou confirmar se já foi colocado. Se não foi, vai ser colocado lá. Aí vocês conseguem acessar o documento por lá também, que aí fica mais simples. Mas eu coloquei aqui no chat, tá? Para ajudar também. Então, agradecida. Isso, tá no Drive, nos docs compartilhados. Agradecida, Jennifer. Também a Jennifer já colocou ali só para lembrar também. Bom, então seria isso. Perguntaria se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, algum ponto. Senão, estaríamos encerrando e trazendo a questão do mapeamento no próximo encontro, já desses valores, tá? Se vocês tiverem algum complemento que vocês queiram colocar, ou se nem todos colocaram ainda, mas não há problema, o que estiverem colocados, nós vamos desenvolver a partir desse, e se depois alguém quiser integrar, olha, eu não consegui estar no dia, faltou, só gostaria de trazer aqui, posso integrar o meu valor? Claro que poderia, só que aí nós já vamos partir desse princípio, dessa construção que já está existente, tá bom? Mais algum ponto? Não? Que alegria, né? Eu acho que tá todo mundo feliz que hoje nós fizemos toda a construção, né? E todo mundo... É raro, às vezes a gente fica com mais tempo, né? Você vê como é que esse grupo tá avançado. Então, eu queria agradecer a todos, a todas, desejar uma boa noite. A Suzy tem um presente pra gente. Suzy, por favor, eu pedi muito. Olha, Suzy, agradecida, hein? Houve presente de noite. Não, lembrei de uma musiquinha, assim, que é o som da pessoa. Eu acho que isso que a gente está trazendo aqui nas nossas falas é o som de cada um de nós, né? E aí tem o som da pessoa do Gilberto Gil, que diz assim: a primeira pessoa soa como eu sou, a segunda pessoa soa como tu és, a terceira pessoa soa como ele é, ela também. Toda pessoa soa, toda pessoa boa, toda pessoa boa soa bem. É isso, né, que a gente está trazendo aqui, o nosso som, os nossos saberes, um compartilhar, e como é bom ouvir as pessoas, né? É isso. Obrigada pela atenção. Agradecida, Suzy, falei que era especial, né? Agradecido compartilhar, então ficamos com esse encanto e canto para mantermos nossos corações com encantamento, esperançar e fazer, né? Então, um grande abraço a todos, a todas, até o nosso próximo encontro. Até mais, agradecido. Um grande abraço, pessoal. Tchau, boa noite, até a próxima. Rosi, só uma pergunta. O encontro de sábado é às 11 horas ou às 6 horas?